Ok. Olá pessoal, agora dando continuidade ao estudo das reações químicas, vamos abordar a parte do calor e variações energéticas dos processos químicos. Ok? Então, em termos de transformações químicas, nós vamos trabalhar com os processos endotérmicos, que são aqueles processos que necessitam receber, absorver energia do ambiente para poder ocorrer, e aqueles exotérmicos, que são aqueles que espontaneamente liberam energia para o ambiente. Ou seja, a própria reação química tem um excedente de energia a ser liberado. Ok? Em termos de energia, nós vamos estar falando aqui principalmente da energia mecânica, que é a energia cinética e a energia potencial. A energia cinética, como vocês já sabem, ela é determinada em termos da massa de um determinado móvel e sua velocidade, ou seja, o produto, metade, né, do produto da massa vezes o quadrado da velocidade. Okay? Lembre-se que isso daqui, pessoal, é uma expressão geral. Porém, quando você tem um móvel se movimentando, ele está no espaço tridimensional, você pode determinar a energia cinética em termos das componentes, no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, porque a velocidade ela varia de acordo com o referencial. Okay? Em termos de energia potencial, a energia potencial, que é que nós vamos estar trabalhando principalmente, é a energia potencial gravitacional. No caso da energia potencial gravitacional, nós temos que ela é dada por mgh. Toda a energia é dada em termos de mgh? Não. Essa é uma energia potencial, essa é uma forma de se calcular a energia potencial. Energia potencial, ela pode ser energia potencial, por exemplo, eletrostática. Então aí eu tenho que calcular a força eletrostática. Então, calculando essa força eletrostática, tem como eu calcular a energia potencial em termos de força eletrostática. Porém, não é o foco principal da nossa discussão. Apenas para que vocês entendam qual é a diferença em termos de energia cinética, que é a energia da partícula em movimento, enquanto que o potencial é aquela energia que pode ser utilizada, mas não necessariamente ele está em deslocamento. Okay? Um outro fator importante é como que nós estudamos as variações de energia nos processos químicos. Essas variações elas são determinadas em termos de calor e trabalho. Calor ele está relacionado com agitação térmica, ou seja, com temperatura. Aumento de temperatura geralmente acontece devido ao aumento de calor. Aumentou a agitação térmica dos corpos. Okay? Trabalho é a capacidade de se realizar deslocamentos. Então, quanto maior a capacidade de se deslocar, pode ser deslocar um sistema de um ponto a outro, isso aí você precisa realizar trabalho. Okay? A primeira lei da termodinâmica, ela determina que a variação de energia em um sistema pode ser dada com calor menos trabalho. Ok? Então, lembre-se que a variação de energia é a energia final do processo menos a energia inicial. Okay? Então, em química, é muito importante, não só em química, como em ciência de uma forma geral, estudar as variações. Muitas vezes você não precisa saber o valor absoluto, mas de quanto ele varia durante o processo já é suficiente para você caracterizá-lo. Okay? Na página 113 tem uma aplicação de um exercício resolvido, também não tem maiores problemas, exercício da aplicação direta, onde você tem o valor do calor e tem o valor do trabalho. Certo? No final você tem um valor positivo, que significa esse valor positivo, um processo endotérmico. Então, atente sempre para os sinais. Resultado negativo de energia significa processo exotérmico. Resultado positivo de energia, de variação de energia, significa processo endotérmico. Em sequência, nós mostramos como calcular o trabalho. Um trabalho muito comum é o trabalho de expansão, P∆V. Isso é muito utilizado principalmente em sistemas gasosos. Porém, os líquidos também
obedecem bem a esses sistemas, sendo que os gases são, principalmente os gases ideais, são aqueles que obedecem com menores desvios. Então, no caso onde você não tem uma variação de volume, nós podemos determinar que o trabalho é igual a zero e o ΔE seria apenas igual a um Q. Que calor é esse? Esse calor seria um calor a volume constante, que nós chamamos de QV. Então, o QV é o calor, ok, de um processo onde não há variação de volume. Não houve variação de volume, a energia do sistema, a variação de energia, é diretamente igual a esse QV. Okay? O QV ele pode ser calculado, pessoal, em termos da capacidade calorífica do sistema. Então, o QV, aí na equação 5, está na página 114, pode ser calculado como CV ΔT. ΔT é justamente a variação de temperatura de um processo. Então, se você conhece a capacidade calorífica de uma substância e quanto é a variação da temperatura, você tem como calcular a quantidade de calor a volume constante trocada nesse processo. Okay? Então, sem maiores problemas, nós temos o exercício resolvido 6, que é uma aplicação desse conhecimento de QV, calor a volume constante. Porém, a maioria das reações, elas não ocorrem a volume constante, e sim a pressão constante. Ou seja, num ambiente de laboratório, nós temos a pressão constante que está atuando em cima de um recipiente, onde está ocorrendo uma reação. Nesse caso, okay, nós vamos ter a contribuição do produto PV. E aí, essa energia mais o produto PV, nós agora chamamos de uma nova propriedade, chamada de entalpia, que é a energia mais o produto PV, produto de expansão. Okay? Em uma transformação isobárica, né, onde a pressão é constante, okay, nós podemos determinar que o ΔH é igual a ΔE mais o PΔV, ou seja, a variação de entalpia é a variação de energia mais o produto P, variação de volume, que é ΔV. Okay? Como nós vimos, pessoal, anteriormente, a parte lá da pressão constante, quando a pressão for constante, operacionalizando, nós vamos ter que o ΔH vai ser diretamente igual ao QP. Então, a quantidade de calor envolvida nessa reação química, QP, é exatamente o ΔH. Então, todas as reações que nós vamos estudar daqui para frente, vai ser o quê? Reações estudadas a pressão constante. E aí, determina-se o QP, e por convenção, nós chamamos de ΔH. Então, variação de entalpia nada mais é do que o calor transferido à pressão constante, em um processo a pressão constante. Certo? Tem uma expressão QP, na página 115, que é uma expressão integral e o seu valor integrado, né? Que o QP é igual a MCP ΔT. Então, antes nós tínhamos falado de CV, capacidade calorífica a volume constante, agora nós temos CP, capacidade calorífica a pressão constante. Não precisa se preocupar, por quê? Em vários livros vocês encontram essas tabelas de CP e CV. Okay? Então, se você encontra esses valores, que são valores constantes, você não vai calcular, eles já existem, já foram calculados. Então, você pode utilizar, né, aplicar esse conhecimento para determinar calores de reação. Todas as vezes foi positivo, endotérmico o processo, foi negativo, exotérmico o processo. Aí nós temos na página 115 o exercício resolvido 07, na 116 o exercício resolvido 08, que justamente é a aplicação desses conhecimentos. Ok? De ΔH, QP e QV. Certo. Dando continuidade ao estudo das variações de entalpia, nós temos o que nós chamamos de variação de entalpia padrão. A variação de entalpia padrão, ela é calculada para uma determinada condição. Qual é a condição? Temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. Ou seja, são as condições normais de pressão e temperatura. Ok? Então, aí você coloca no zerinho, fica ΔH 0. Ok? Que é o ΔH padrão, ou variação de entalpia padrão.
certo? A variação de entalpia, ela é a entalpia final menos a entalpia inicial, certo? Uma lei interessante que nós utilizamos, pessoal, para trabalhar com as entalpias é conhecida como lei de Hess. O que é a lei de Hess? Ela mostra que, independente do caminho, a soma das energias elas vai ser constante. Okay? Então, operacionalizando aqui na página 117, você tem um processo A transformando-se em produto P, com ΔH de reação R. Você pode chegar nesse mesmo valor se A se transformar em B, B se transformar em C e C se transformar em P. Quando você somar todos esses processos, você vai ter o mesmo processo, que é A formando P. Você pode fazer essa soma também com as variações de energia. Okay? Então, é uma forma de você calcular as variações de energia de forma indireta, de maneira indireta. Okay? Então, esse conhecimento dessa lei, chamada lei de Hess, ele é muito importante para fazer esses cálculos. Por quê? Algumas energias de dados processos são muito difíceis de ser calculados. Então, geralmente são calculados a partir de conhecimentos de outros processos semelhantes. Aí nós temos o exercício resolvido número 9, na página 117, que já vai dar uma esclarecida melhor para que vocês entendam esse conteúdo e a aplicação da lei de Hess. É uma lei muito usual na química. Ok? Tem uma observação aí na página 118 que determina: comumente os termos energia de ligação e entalpia de ligação são usados como sinônimos, porém esses são originados de abordagens distintas e possuem um diferencial que é o trabalho, ou seja, PV. Okay? Então tem que tomar cuidado, né? Para fins práticos, as contribuições de ΔPV não são significativas e podem ser desprezadas. E os termos de energia e entalpia são usados indistintamente. No entanto, não esqueça que essas quantidades têm significados distintos. Então, toma cuidado do que é a linguagem de prática do dia a dia do químico e o que são fundamentos. Esses fundamentos eles não podem ser negligenciados. Okay? Para poder encerrar a nossa discussão dos calores e reações, nós vamos falar um pouco sobre o calor de formação. O calor de formação é a energia necessária para formar determinada substância composta. Okay? E ela pode ser determinada em termos de energia de formação dos produtos e energia de formação dos reagentes. Então, vocês vão encontrar também tabelas termoquímicas que envolvem a parte de energia média de ligação e também o calor de formação padrão de algumas substâncias. Okay? A operacionalização é muito simples. Você faz o somatório das variações de entalpia padrão de formação dos produtos, menos o somatório das energias de formação padrão dos reagentes, faz a subtração e você vai ter o ΔH de formação ou ΔH de uma dada reação. É a aplicação direta. Você precisa dos dados tabelados do ΔH de formação dessas substâncias. Okay? Então, a operacionalização nesse nível é simples. Okay? Em outras disciplinas, principalmente na parte de físico-química, vocês terão a oportunidade de trabalhar melhor essa parte termodinâmica. Então, vão estudar a parte termoquímica mais aprofundada, seus fundamentos, suas bases, suas aplicações, okay? E ainda vão ver outras características termodinâmicas, que é a segunda e a terceira lei termodinâmica. Certo? Então, nós encerramos o assunto de Química Geral 1.